Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. CPTS 11, vale a pena? Venha saber. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Então pessoal, esse é um fundo imobiliário do setor de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 85,24. Ele entregou nos últimos 12 meses 11,77% de dividend yield. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,96, o que indica que ele está com 4% de desconto. Além do mais, é um fundo que é negociado com altíssima liquidez. Ele negocia em média 5 milhões e 700 mil por dia. Então é um fundo muito negociado. E nos últimos 12 meses, o fundo teve uma valorização aí, uma recuperação de 5,65%. No critério de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo antigo, um fundo que já tem histórico no nosso mercado. Então, lá nos idos de 2018, o fundo estava sendo negociado ali bem próximo dos R$100. No final de 2019 para frente, ocorreu muita euforia no mercado. Então, esse fundo teve picos de negociação a 110, 119,50. Veio a situação pandêmica em março de 2020 e as suas cotas foram derrubadas para R$80. Rapidamente o fundo se recupera, fica ali bem próximo de R$100. E aí, durante o ano de 2021, até mais ou menos o mês 6 de 2022, o fundo estava meio que lateralizado com tendência de queda. Então, ele estava ali a 100, 103, R$104. E lá, mais ou menos em junho de 2022, o fundo voltou a um patamar de mais ou menos R$90. Do mês 9 de 2022 para frente, esse fundo teve uma queda gigantesca e chegou a orbitar ali na faixa de 70 e poucos reais. Desde mais ou menos o mês final de maio para junho, o fundo esboça uma boa recuperação, saindo ali de mais ou menos R$74 para os patamares agora de nessa casa de R$85. Então, durante os últimos 12 meses, esse fundo teve uma mínima de R$74, máxima de R$93 e agora está nessa casa de R$85. Voltando aqui para o site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então, a gente vê o nome do fundo, a gente vê o CNPJ, ele é um fundo para investidor em geral, títulos e valores imobiliários, ele é de papel, por prazo indeterminado, gestão ativa, a taxa a gente vai ver lá dentro do relatório gerencial. Não há que se falar de vacância para fundo de papel, ele conta com 214 mil cotistas, é um fundo com muito cotista, e tem mais de 31 milhões e 780 mil cotas. Na data que eu gravo o vídeo, ele está com valor patrimonial de 88,41 e ele tem de patrimônio quase 3 bilhões de patrimônio, 2 bilhões e 810 mil. O último dividendo anunciado foi de 85 centavos na data que eu gravo o vídeo. Mais abaixo aqui a gente vê essa tabela de rentabilidade e o que é que a gente consegue observar. Se a gente puxar aqui, a tabela está puxando desde 2020. Então, não puxa os últimos 5 anos, não é justo. Mas se a gente colocar os outros 2 anos também, ele tem mais do que isso. Vamos ver nos dois casos, tá? Se puxar os últimos 5 anos, é injusto de novo, porque aí ele vai estar perdendo essa rentabilidade toda aqui que poderia estar ajudando o fundo. Com certeza ajudaria o fundo. Nos últimos 5 anos, que para esse fundo aqui deve ser 3 anos, o CPTS rendeu 17%, o CDI 38%, o IPCA 32%, o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, 47%, e o índice aí dos dividendos de ações, 106%. Quando a gente puxa para 2 anos, aí melhora bastante. O CPTS salta para 8,46%, o CDI 21%, IPCA 15%, o IFIX 14,57% e o IDIV 13,14%. Mais aqui abaixo a gente vê sobre as distribuições do fundo. Então, o fundo ele vinha nos últimos anos ali, lá no ano de 2020, vinha com entregas pouco acima de 60 centavos. Durante os idos de 2021 e 2022, esse fundo meio que estabilizou-se no patamar de mais ou menos R$1, com algumas entregas acima e outras abaixo. E aqui, durante a deflação, esse fundo sofreu muito recentemente, com entregas bem baixas, até de 30 e poucos centavos, e agora ele vem numa crescente na entrega dos seus rendimentos, sendo que o último dividendo anunciado aí foi esse de 85 centavos. Isso assim, o fundo anunciou no dia 13 de junho e pagou no dia 20 de junho esses 85 centavos. E aqui abaixo a gente vê a média de dividend yield dos últimos tempos. Então, durante aquele tempo lá, ele estava entregando um yield baixo, ó, de 0,60. Ele estabilizou-se a mais ou menos 1%, 0,98%. Teve essa queda gigantesca, mas agora ele vem numa crescente e, de novo, já está próximo de 1% de entrega de renda. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário,
eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. O Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito, muito bem-vinda. Obrigado a todos vocês que colaboram com o nosso canal. Outra forma de apoiar o nosso trabalho, os nossos canais Amuinvest e o canal Amufiagro, ambos canais contam com um clube de membros a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, o que eu acho um valor justo e acessível. E é uma ótima forma de nos apoiar, sendo que o valor é baratinho. Caso vocês optem por nos ajudar, além de ajudar bastante o nosso trabalho, vocês ainda têm vários benefícios. Vocês têm acesso antecipado a vídeos, participam do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. E quando finalmente eu conseguir comercializar a planilha, essa planilha vai, para quem é membro, vai ter um hiper mega desconto. Mais uma forma de apoiar o nosso trabalho, eu elaborei 2 e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários e Introdução aos Fiagros. Esse e-book possui uma linguagem simples, de fácil entendimento, de fácil aprendizado. Além do mais, ele é bem baratinho e acessível. Acho que esse e-book pode ajudar bastante, seja um investidor iniciante ou até mesmo quem tem uma certa bagagem aí no mercado. Considere adquirir esse e-book para você, para um amigo, para um parente. E adquirindo os e-books aí, vocês vão nos ajudar imensamente. Se optarem por comprar os 2 e-books juntos, vocês vão ter um desconto aí na casa de 40% a 50% comprando os 2 juntos. Muito obrigado a vocês que apoiam o nosso trabalho aí e adquirem os e-books. Obrigado de coração. Eu não poderia deixar de agradecer e reiterar a vocês que apoiam o nosso trabalho aí. Então aqui, ó, o nosso membro Luiz Rafael, ele pediu alguns vídeos, ele falou assim, teria como fazer um vídeo sobre o UFF, RBVA e VIUR? A gente já fez os 2 primeiros, o RBVA ainda vai ser lançado para vocês, e em breve eu trago o vídeo do VIUR para ele. O Adevan falou o seguinte, ele fez uma doação de R$2 lá no Super Stick, e aí apenas falou valeu. Eu quem agradeço. O Adevan é um doador assíduo do canal aí, muito, muito obrigado. Saibam que todas essas doações ajudam demais. E a Mônica, recentemente ela pediu um vídeo. Ela falou, obrigado por atender meu pedido. Amu, você é show. E aí eu agradeci a doação que ela fez. Ela fez uma doação para o Pix do canal, bem generosa. E ela falou assim, ó, minha doação não é nem 1% do valor que eu deixei de perder por ter os seus ensinamentos, você merece. Então eu fico feliz de que os vídeos ajudam de alguma forma, né? Tem sempre os chatonildos de plantão, os haters, mas também tem muita gente que... pelo menos assim, humildemente, minimamente, a gente agrega, ajuda de alguma forma, então fico feliz de estar colaborando e contribuindo com vocês. Obrigado de coração, todos vocês aí. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial do fundo, vou dar um zoom aqui um pouco maior, e o que a gente vê aqui que o fundo cobra de taxas? Esse fundo não cobra taxa de performance, ele cobra 1,5 de gestão e mais 0,10 de administração. Valor de mercado na data do fechamento do relatório, 81, enquanto ele estava sendo negociado na bolsa, e ele vale 91. 2,5 bilhões de mercado, o 2,5 que ele estava negociando, ele vale 2,8 bilhões. Último dividendo de 85 centavos, o que dá um yield de 13,30 ao ano. Ele negociando uma média aí de 121 milhões no mês e um volume diário de 5 milhões e meio por dia, muita coisa. E 223 mil cotistas, e a gente viu que ele está até com um pouquinho mais de número de cotistas. Aqui ele vai começar a falar um pouco dos objetivos, sobre os proventos, quando que paga e tal. Qualquer coisa, pausa o vídeo aqui, dá uma olhada com atenção. Como o relatório é bem extenso, em algumas informações eu vou passar de forma mais rápida. Continuando aqui, a gente vê o seguinte, resumo. Aqui são algumas informações de destaque do fundo. Então, esse é um fundo com estratégia high grade. Temos observado um aumento substancial nos casos de default e pedidos de carência. Acreditamos que o CPTS possua uma carteira resiliente o suficiente para passar por esse momento difícil. Os dividendos de 85 centavos representam quase 110% do CDI, o que é até bacana e aceitável. Os dividendos acumulados nos últimos 12 meses, R$10, uma média de 0,86 por cota, como se fosse 9,71 entregue do CDI. Movimentações na carteira, né, um fundo que ele costuma girar bem a carteira, então eles adquiriram 1 bilhão em CRIs a uma taxa média de IPCA mais 6 e venderam 919 milhões em CRIs. Então olha o quanto que eles giraram no mês, né? Eles fazem bastante giro aí nas operações. Resultado de 85 centavos, resultado não realizado com correção monetária da carteira. Eles têm 14 milhões aí, que em algum momento isso vai vir para dentro do fundo, ó, 46 centavos, e eles tinham no mês anterior 31 centavos. Resultado não realizado com FIIs, menos 20 milhões, é como se isso representasse 66 centavos de prejuízo. Se eles vendessem os FIIs hoje, daria esse prejuízo, frente a 33,4 milhões anteriormente, R$1,05 de, entre aspas, de prejuízo se eles fizessem a venda. Continuando aqui, ele fala sobre a alocação.
Então, a alocação dos ativos na carteira de CRIs, ó, quase 71% em CRIs, 27% em FIIs e 2% em caixa. Os maiores devedores, GTIS, General Shopping, Grupo Mateus, Via Varejo, o HBRH. Isso aqui tudo a gente vai ver lá dentro mais à frente. O fundo está com 495 milhões em compromissadas, o que dá 17% do PL, o que é muita coisa. Inclusive, a gente vai ver que essas compromissadas vêm machucando o fundo, por quê? Em algum momento houve descasamento e finalmente o fundo começou a ser transparente em relação a isso e se está sendo vantajoso ou não essas compromissadas. O custo dessas compromissadas é CDI mais 0,8, mas no momento que IPCA cai muito, como esse fundo ele é muito indexado a IPCA, ele chega a ter resultado negativo. Então, mais à frente eu vou comentar melhor sobre isso. Carteira de crédito, então ele tem 54 casos de crédito, representando 70% da carteira. O maior percentual é logístico, a gente vai ver isso também mais à frente, com mais detalhes. Já na carteira de FIIs, 30% dos FIIs são de renda urbana, 25% dos FIIs logística e quase 20% dos FIIs é de lajes. Sendo que os maiores FIIs, GTLG, HBRH, HSRE, TRXF e o COP11. Continuando então, aqui ele fala sobre o comentário macro, eu não vou ler essa parte aqui para vocês, mas eles vão falar de Estados Unidos, vai falar sobre também a questão do IFIX, como é que tá também as nossas perspectivas do mercado. Qualquer coisa, você pausa o vídeo aqui e dá uma olhada com atenção, tá? Como eu leio isso aqui na maioria dos vídeos, nesse aqui eu não vou falar muito sobre isso. Aqui ele também fala as perspectivas no mês e o que eles estão imaginando. Pausa o vídeo e dá uma olhada com atenção. Nesse vídeo aqui eu vou me dar o luxo de pular essa parte. Aqui ele fala agora sobre os comentários do gestor. Vamos ler um pouquinho sobre isso. No gráfico abaixo é representada a evolução da taxa ponderada de aquisição histórica da carteira CPTS, bem como a taxa que foram feitos novos desembolsos. Desde o início de 2014 até meados de 2017, o fundo possuía um histórico high yield, isso é, investimentos de maior risco, seja por conta do tamanho do fundo, que torna difícil a negociação, seja por conta da própria indústria de CRIs não ser tão desenvolvida quanto é hoje. Hoje, o fundo conta com uma gama maior de operações, devedores e segmentos. A partir de 2018, o fundo vem se tornando cada vez mais, passou a ser negociado com operações de devedores high grade, de forma que gradualmente fomos migrando a carteira de um perfil high yield, focado em operações de desenvolvimento, principalmente setor residencial, para um perfil high grade focado em ativos de renda, principalmente logístico. Então, em março de 2021, o fundo possuía como devedores aproximadamente 80% de suas operações em empresas ou FIIs listados em bolsa. Hoje, esse número já está em 83%. A partir de 2021, o fundo contava com uma carteira majoritariamente high grade, de forma que a abertura da curva de juro real, o novo desafio da gestão deixou de ser migração de ativos para ativos de maior qualidade. Então aqui ele fala um pouco que vem ser ativos high grade, que eles têm uma liquidez mais elevada, que os high grades também, menor risco de default, né, de inadimplência ou até mesmo de calote. E que ele mostra um pouco sobre essa questão da carteira do fundo aí. Aqui abaixo ele fala novamente sobre o comentário do gestor e as perspectivas, o resultado, a evolução do resultado em corrida e não distribuído na carteira. Então aqui embaixo é o que ainda pode distribuir. Por quê? Isso está acruado, seja por curva de juros, marcação a mercado, seja pelos fundos imobiliários descontados que ele tem. Isso aqui que eu achei interessante. Agora, o que eu acho ótimo, a gestora se tornou transparente, mas eu acho que eles pecaram nisso aqui, ó. Note esse dado aqui, ó. Esse e esse. Se a pessoa olhar superficialmente, ele não vai perceber que isso aqui deu rentabilidade negativa, tá? Então, assim, no geral, o fundo vem conseguindo extrair valor. Então, ele teve um gasto com as compromissadas 0,38% negativo, e isso gerou 1,16%. Teve resultado, gasto de 1,10%, gerou quase 2%. Então, no geral, a rentabilidade foi positiva na maior parte do tempo. Temos que entender que no ano passado a gente teve a questão da deflação. Então, nesse momento para frente, começa a degringolar aqui no fundo a parte negativa dele. Atualmente, ele já começou a minimizar isso e já está positivo novamente. Mas, então, chegou momentos em que a rentabilidade não foi tão boa assim. Mas, no acumulado, essa compromissada, essa alavancagem do fundo, gerou resultado positivo. Aqui ele mostra a tabela de sensibilidade, eu vou dar um zoom um pouco menor e outro zoom um pouco menor. Ótimo. Então, o que a gente consegue observar aqui? Para quem compra esse fundo a R$ 72,05, ele vai ter IPCA mais 10 aí de resultado. Então, tira a taxa do fundo, o resultado líquido é como se fosse IPCA, inflação mais quase 10,
que já passa a ser um middle risk, não só um high grade como o fundo é. Para quem compra esse fundo já a patamares de R$80, ele vai ter IPCA mais 9 e vai ter líquido IPCA mais 8. Olha a diferença, quase 1,6% de diferença, é muita coisa. E para quem compra esse fundo em patamares de R$90, ele vai ter uma média de IPCA mais 7 e líquido vai ter IPCA mais 6. Então, quanto mais barato conseguir se posicionando nesse fundo, tende a ter um resultado, um yield on cost, né, um retorno pessoal bem maior, né, do que o normal que ele poderia entregar. Aqui ele fala sobre o retorno histórico da estratégia do fundo, não vou ler essa parte também. Qualquer coisa você pausa o vídeo, dá uma olhada com atenção, tá? E aqui ele vai começar a falar sobre os fluxos, essa parte também eu vou pular aqui para vocês. A distribuição de rendimento do fundo e o comparativo com o CDI, você vê que na imensa maioria das vezes o fundo vem superando o CDI com muita folga mesmo, exceto esse ano de 2023 que o fundo está sofrendo um pouco. Mas ainda assim, no acumulado dos últimos 12 meses, o fundo ainda está conseguindo bater o CDI. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Depois a gente vai voltar lá para o relatório e terminar de ver o relatório do fundo. Se você quiser nos ajudar, deixa o like aqui nesse vídeo, comenta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas para o canal faz muita diferença. Comenta aí para nós o que você acha a respeito do CPTS-11. Você acha ele um bom fundo? Você teria cotas dele no seu portfólio? Comenta para nós, seu comentário é muito importante. Eu particularmente não tenho CPTS-11 na carteira, por questões de gosto pessoal, mas é um fundo que eu teria tranquilamente no meu portfólio. Muitas pessoas olham somente para o resultado, sem levar em conta segurança ou não. Então, poxa, eu acho esse fundo muito seguro, e acho um bom fundo, e acho que a gestora faz um bom trabalho. Então, ele não está entregando o melhor dos rendimentos, mas se a pessoa se coloca em um ativo somente por rendimento, geralmente essa pessoa tem problemas. Vídeos, acontecimentos recentes com HCTR, DEVA, Versalhes, Tord, né? Então, não pode se posicionar ou observar apenas questão de renda, né? Enfim, eu não tenho interesse de ter, mas isso não significa que o fundo seja bom ou ruim, e não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu tenho 2 canais secundários aí que a gente está tentando chegar a 1.000 inscritos. O canal Amuf Infra já conta ali com 336 inscritos, está crescendo bastante. E o canal Amu Dicas entrou em contagem regressiva. Dos 1.000 agora, só faltam 18 inscritos. Vá lá no canal Amu Dicas e se inscreva. Ajude-nos a chegar nos 1.000 inscritos, falta bem pouquinho. Colabore com a nossa meta. Muito, muito, muito obrigado a vocês que colaboram. Os nossos 4 canais estão presentes em outras plataformas. Considere ir lá nessas plataformas, seguir, se inscrever, comentar. Tudo isso ajuda demais e eu agradeço a todos vocês que colaboram. Muito, muito obrigado. Continuando aqui no relatório gerencial, ele mostra todas as compras de CRIs que eles fizeram, tá? Todas as compras que ele já tinha adiantado lá, que ele tinha feito uma compra de 1 bilhão em CRIs. E ele vendeu também aí 918 milhões em CRIs. Então, qualquer coisa aqui, você dá uma pausa no vídeo, dá uma olhada com atenção, o que eles compraram, o que eles venderam, né? E aqui a gente vê todas as movimentações do fundo. Aqui abaixo ele também mostra as movimentações de FIIs. Então eles compraram HBCR, TRXF e venderam o GURB e o PATC. E aqui ele mostra a rentabilidade, que eu não gosto de olhar muito sobre essa parte. E também sobre o fluxo de FIIs do fundo também a gente vai pular essa parte. Aqui a gente vê a DRE e aqui a gente vê o quanto que as compromissadas aí vêm representando para o fundo. E note, 2 milhões, 2 milhões, 800 mil, 4 milhões, 2 milhões. E em maio veio bastante, 11 milhões de compromissada, o que impactou severamente aí as despesas do fundo, né? Mas nesse mês também ele teve um resultado maior aí do que os outros meses vinha dando de resultado. Mas, no final das contas, o resultado aí vem melhor do que os últimos 2 meses e vem em linha próximo dos últimos meses. Vamos ver na prática o que as despesas do fundo representam frente às receitas. Sendo que para a gente vai considerar a taxa de gestão e administração. Nós vamos considerar esses 2 valores aqui, ó. Então vamos ver o que é que isso aqui está representando frente ao total que o fundo receitou, tá? Lembrando que para mim o máximo que eu me sinto confortável é 15% de taxas. Então note, 1970 mais 230, que eu vou arredondar para 231. Isso aqui, vezes 100, dividido por 42.781. Então, em maio, as despesas do fundo representaram ali 5,14%,
bem abaixo dos 15, que seria o meu limite. Então, no crivo de taxa, o fundo está de parabéns aí, pelo menos na minha opinião, né? Aqui a gente vê que o fundo vem entregando frente ao que ele consegue gerar de resultado, tá? Então, na maior parte do tempo, ele entregou o que ele gerou. Ele entregou um pouquinho acima aqui em outubro, novembro, mas geralmente ele vem entregando em linha. Fez um pouco de reserva, entregou um pouquinho acima, fez reserva. Ele está com uma reservinha bem pequena aí de valores aí. Aqui ele mostra algumas outras informações que eu vou passar um pouco mais rápido sobre o número de cotistas, né? O fundo com um pouco mais de 200 mil cotistas aí em mercado, 214 mais ou menos, se eu não me engano. E aqui a gente vê uma informação interessante. O portfólio do fundo, 27% desse portfólio são FIIs. E aí, ó, os CRIs que ele tem, maior devedor é esse GTIS. Isso aqui é um shopping, 8,4%. Outro shopping que eles financiam aí, ó, 6%. O HBR, 4,7%, e se eu não me engano, isso aqui é um CRI lá do HBRH. O Grupo Mateus, 4,5%. Via Varejo, 3,6%. JSL, 3,4%. Ou seja, ele não vai ter nenhum CRI que ele tem alta concentração. Os seus CRIs, da tabela de CRIs que o fundo possui, 33% são do setor logístico, a gente vai ver isso daqui a pouco com mais atenção, né? Com outro maior detalhe. Shoppings, 14%. Varejo, 13%. Comercial, educacional, blá blá blá, 2% em caixa, 27% em fundos imobiliários. Então ele mostra que a carteira, né, como é que ele está, majoritariamente é IPCA, a carteira do fundo, quase nada em CDI, e mais aqui abaixo aqui a gente começa a ver esses detalhamentos dos CRIs. Então os CRIs aqui, ó, o total que ele tem, 70% em CRIs, 33% logístico, e aqui está um por um segmentos, ó, shopping, varejo, comercial, educacional, hospital, residencial, infraestrutura. E aí ele começa a detalhar um por um segmentos. Então aqui estão todos os CRIs do setor comercial. De novo, ó, nenhum CRI com alto percentual. Então esse fundo ele é muito pulverizado, o que para mim traz bastante segurança. Ó, varejo, totalmente pulverizado. Como eu disse, eu estou passando o vídeo um pouco mais rápido, qualquer coisa você vai pausando e dando uma olhada com atenção. Logístico, que é a maior estrutura, 8% é a maior exposição, e os demais bem pulverizado aí de logístico. Residencial, pulverizado também. Shopping, bem pulverizado, 6% é a maior concentração. Infraestrutura, educacional, hospital. Então ele tem um pouquinho em cada coisa. E aqui são os FIIs. Também não tem exposição em FIIs. A maior exposição que eles têm é 2%. 2,5% HBRH, HSRE 2,5%, TRX 2,4%. Uma coisa que me chama a atenção na capitânia como um todo é o seguinte. Beleza, no CPTS, eles têm ali 2,6%. Contudo, eles são donos de 34% do GTLG. O que isso significa? Ora, acima de 5%, a gestora já tem um grande poder decisório, pode chamar, fazer assembleias e tal, então o fundo domina bastante. Note que o fundo ele tem domínio de muitas empresas. O HBRH, 74%, HSRE 25%, TRXF 34%, COP, VXXV, ó, 100%, o NEWL 57%. Então, eles têm muitos fundos que eles têm posições altas aí, exposições altas. Se você é cotista de algum desses fundos, saiba que a qualquer momento, se eles quiserem, eles dominam aquele fundo e eles têm poder de mudar até o rumo, destituir gestora, coisa nesse sentido. Então, eles literalmente mandam nos fundos aí, tá? Eles estimam aí que esses fundos imobiliários, eles têm fundos imobiliários de crédito, atípico, típico e de incorporação, e a segmentação desses fundos imobiliários. Então eles têm logístico, renda urbana, lajes, CRIs, residencial, tem diversas segmentações dos seus fundos imobiliários aí também. Aqui ele fala sobre as compromissadas, né? Um pouco sobre essas compromissadas, operações concluídas, operações em andamento, bastante operações em andamento. E aqui abaixo ele mostra o total de fundos listados, né? Então, atualmente tem 484 listados, sendo que tem 823 no total, fundos existentes, é porque esses listados aqui são negociados, tá? Número de cotistas na bolsa para fundos imobiliários, passamos de 2 milhões de investidores em fundos imobiliários. O quanto a indústria de FIIs vem negociando, a média de negociação diária dos fundos imobiliários, o estoque de fundos imobiliários, e aqui ele começa a falar sobre os seus CRIs. Então, daqui para frente, se você tiver interesse nesse fundo, eu sugiro que você vá lá, abra o relatório gerencial e vai estudar um pouquinho sobre isso. Então, aqui, ó, XP Industrial, o XPIN, ó, eles têm um CRI do XPIN, o CRI, ó, desse Frio Peças Habitasec. Então, um por um, os devedores que o fundo possui aí. Qualquer coisa, como eu disse, abra o relatório e dê uma olhada nessa parte que é de primordial importância para quem tem interesse de se expor a esse fundo aí, tá bom? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do CPTS
somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente vocês que apoiam o nosso trabalho, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Muito, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer em especial vocês que fazem doação para o Pix do canal, vocês que se tornam membro, porque os membros têm carregado o canal aqui nas costas, e vocês que adquirem os nossos e-books. Muito, muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite